Seja muito bem-vindo. Estamos aqui com mais um conteúdo para você. Hoje um conteúdo especial. Hoje eu vou te mostrar para você que é de vendas ou para você que está começando na área de vendas, como você pode se destacar nesse mercado, mesmo agora iniciando. Como você pode se diferenciar nesse mercado de vendas. Então acompanha todo o conteúdo. Mas na verdade, para a gente começar, o que é vender, né? Vender não é falar muito. Vender não é dominar todo o produto. Vender não é conhecer todos os clientes. Vender não é ofertar um produto. Vender é muito mais do que isso ou tudo isso junto. Mas para mim, vender significa resolver o problema das pessoas. Você só vende algo quando você entende o que a outra pessoa precisa. E aí, a hora que você entende o que ela precisa, você oferece a sua solução para resolver aquele problema. Isso, para mim, resume o que é vendas. Conhecer o produto ajuda, conhecer o cliente ajuda e ajuda muito. Saber argumentar sobre o produto, sobre os seus diferenciais, sobre o que ele entrega, ajuda e ajuda muito na sua venda, na sua negociação, na sua argumentação. Mas nada disso importa se você não sabe o que a outra pessoa precisa. Talvez você tenha, eu costumo dar esse exemplo, às vezes você tem um avião, mas a pessoa está querendo andar de carro. Não vai resolver o problema para ela. Você pode ter o melhor avião, o melhor jato, mas a pessoa quer um carro. Então você tem que entender o que a pessoa precisa. A hora que você entende o que ela precisa, você vai no seu portfólio, vai nos seus itens e você oferece o que ela precisa, você vai oferecer a solução correta. Então, essa é a grande primeira dica sobre o que é vendas. Quando eu entendi isso, eu entendi que no linguajar comercial que isso não é empurrar o produto. Fazendo uma analogia com algum cliente de algum segmento, o cliente quer comprar o produto A e você quer colocar para ele o B, o C, o D e às vezes por você não ter o produto A, que é o produto que ele quer. Não é assim. Isso vai funcionar às vezes uma vez, duas, três. Na quarta, quinta vez isso já não funciona mais. Sabe por quê? Porque ele quer o produto A. Às vezes dá certo essa estratégia. Sabe por quê? O cliente não sabe o que ele precisa. Até que você mostra para ele a solução correta. Então, às vezes o cliente quer o produto A, mas você consegue mostrar para ele que é o B que ele precisa. Mas aí você precisa entender o que ele precisa. Talvez ele está na mente dele que o produto A vai resolver o problema dele. E na verdade não é o A, é o B. E aí, para isso, você precisa conhecer o produto, conhecer todo o portfólio, conhecer o cliente, a necessidade dele e oferecer soluções diferentes do que ele precisa. Usando o mesmo exemplo que eu falei já do avião para o carro, às vezes ele quer um carro 1.0, mas ele quer ir rápido, então 1.0 não vai resolver. Ele precisa do 2.0 e aí você pode oferecer essa solução para ele. Ou seja, você vai mostrar alternativas para ele com base no portfólio que você tem. Mas veja bem, isso não é falar muito, isso é falar correto. E isso sim é resolver o problema do cliente, levando soluções diferentes para ele. Então, quando eu entendi que vender não é empurrar produto, e sim ajudar as pessoas a resolverem um problema, aí vender se tornou mais fácil, mais gratificante. E aí, em resumo, de tudo isso, para você mentalizar, isso quer dizer cuidar da pessoa. Você tem que cuidar dela, e aí dela não dela física, tá? Dela estabelecimento. Você tem que ter uma leitura correta do produto, e aí para você oferecer o produto certo, você tem que saber o produto certo que ele possa vender. E aí para isso você tem que conhecer o cliente, conhecer a loja, conhecer a região, conhecer
as pessoas que vão no estabelecimento dele comprar, porque aí você consegue oferecer outros produtos. Ele quer comprar um produto, você apresenta outro, mas você apresenta outro com dados, com fatos, mostrando que aquela população, os clientes que vão na loja, aonde está a loja dele, o público ali em volta procura outros produtos. E aí você pode convidar ele a fazer um teste. Coloca uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, além do produto que ele já vende. E aí você gera experimentação para os clientes dele. Deu certo? Ótimo, ponto para você. Não deu? Recolhe esse produto, negocia com ele, aí depende da forma que você tem para apresentar esse produto, essa solução. Mas não empurra o produto. Começa com teste. E aí teste é 1, 2 unidades, 3 unidades, mas o produto bem posicionado, bem precificado, com exposição correta. Tudo isso faz muito diferente, é diferente de você só empurrar o produto. Me compra esse produto, mas para comprar esse produto eu tenho que te mandar esse. Normalmente é assim e isso não funciona. Um detalhe que para nós vendedores é o seguinte: estude o que você vende. Saiba no mínimo 3 benefícios que resolve o problema do cliente. Estuda o cliente, o que ele sente, o que ele quer, o que ele tem medo, qual é o receio dele. Por isso o teste. E aí uma maneira de fazer isso é com a comunicação bem simples, que todos nós sabemos que faça as perguntas corretas, escute mais, fale menos. Hoje é mais importante para uma pergunta. O que hoje é mais importante para a loja? Depois que ele te responder o que é mais importante para a loja, demonstre para ele uma solução, uma ajuda pelo seu conhecimento, pela sua vivência, por experiências que você já tem ou por algo que você já viu. Comente com ele. Fala, eu já vivenciei, aí depende do seu nível de experiência. Se você está começando agora, retire da sua mente que você não tem experiência. Você tem. Se você tem 20 anos, você tem 20 anos de experiência. Ah, mas não é em vendas. Não é, mas é experiência. Você já viveu algo, você já viu algo, você já passou por situações, você já aprendeu com algumas situações e tudo isso é experiência. E tudo para mim é vendas. Então, se você está começando agora e aí você fala, mas como que eu vou ajudar ele sendo que eu não conheço nada de mercado? Conhece sim. Você provavelmente vai em algum supermercado, vai em alguma farmácia, você olha o que está certo, você olha o que está errado. Ou então comece a reparar onde está posicionado os produtos estão precificados, se está precificado de maneira correta, como que está a exposição. Tudo é experiência, tudo é venda. Então sim, você consegue argumentar com ele, com a sua experiência, com a sua vivência e orientar, porque às vezes o que ele precisa é do simples, é do básico. E aí do básico você vai avançando. Não começar no avançado, não já fazer um planograma de execução, um planograma correto, plotar a loja, colocar precificação, não. Às vezes ele precisa de orientação do básico, mostra para ele do simples. O simples sempre funciona, sempre vai funcionar. A famosa frase, o básico bem feito, isso ajuda muito, vende muito e sempre vai funcionar. É ter o produto na exposição, é o primeiro passo, está precificado, se possível ter mais 1, 2 pontos, e aí isso chama crosta. Eu dou o exemplo do leite, o leite está perto da padaria, a manteiga está perto da padaria. Então estude e use a sua experiência, a sua vivência, que faz muito sentido. E tem como você treinar isso. Se você está começando, você tem como treinar. Esse é um exercício que dá para você fazer. Mas você também pode treinar em casa. Pegue um produto e comece a vender ele. Se não tem ninguém em casa, venda. Eu estou aqui, tem um computador aqui, estou sentado numa mesa. É como se eu estivesse negociando, falando com a outra pessoa, uma outra pessoa na outra ponta, na outra mesa, sentada na outra cadeira. Dá para treinar. O ponto é você querer. Então simule. Pegue um produto, pegue uma
uma folha e venda esse produto. Mas para vender ele, lembre-se que você tem que entenda 3 benefícios, converse com seu cliente, escuta mais, fala menos, vê o que ele quer, entenda onde ele está localizado, qual é a região, qual é o público que visita a loja. Então faça esse exercício e execute, teste, faça teste, busque essas simulações em casa, escreva perguntas e respostas. Se possível, converse com alguém, busque feedback. É possível a gente treinar e executar, porque os principais erros de quem está começando é falar demais e não ouvir. Então você quer colocar tudo para fora rápido demais, mas você ouve pouco. Você acha que o preço é o importante. Se você falar para ele, o meu produto é o mais barato, não é só falar de preço. Apresente o valor do produto, os diferenciais e a solução que o seu produto resolve para ele. Ele pode perguntar do preço, mas se você falar do seu produto, dos diferenciais dele, o preço vai ser uma consequência. Quanto mais serviço, quanto mais valor você apresenta do seu produto, menos o preço importa. Tá? E não desiste. Muitas pessoas desistem rápido demais. O não faz parte do vendedor, mas nós não trabalhamos para o não. Trabalhamos para buscar o sim. Isso é um mito. Vendedor é acostumado a receber não. Não é verdade. Não é verdade. É mais um não. Não é verdade. Nós trabalhamos para buscar o sim. E o sim é consequência do trabalho. Quem escuta não demais está trabalhando de maneira errada, está trabalhando de maneira incorreta, está falando demais, ouvindo de menos. O sim faz parte do vendedor. O não é uma consequência. O não é volte amanhã, o não é essa semana eu não estou precisando, volte semana que vem, mas semana que vem você vai buscar o sim. Amanhã você vai buscar o sim. O não faz parte do vendedor. Nós trabalhamos para buscar o sim. E como você pode acelerar tudo isso? Você pode buscar conteúdos como esse. Você pode ter um mentor que será uma pessoa que é referência para você, que você pode conversar, treinar com ele, que você pode acompanhar conteúdo. Então busque um mentor, treine, exercite, participe de ambientes onde tem venda acontecendo. Então, onde tem venda acontecendo? Em lojas, supermercados, venda acontece o tempo todo. Participe desses ambientes, vivencia esses ambientes. Se já trabalha com vendas, tenha um caderno, anote tudo. Tudo é aprendizado. Todo cliente ensina algo. Um é ranzinzo, o outro é sorridente. Um é feliz, o outro é triste. Um gosta de futebol, o outro não gosta. Um gosta de beach tênis, o outro gosta de tênis. Então, todo cliente ensina algo. Todo cliente tem um público e um público às vezes diferentes. São públicos diferentes. Você está no mesmo negócio, no mesmo segmento. Por que o cliente vai na loja A e não vai na B e não vai na C? Comece a observar esses movimentos. Quais produtos os clientes estão buscando na loja A, na loja B e na loja C. Então, tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. E você, como eu, nós não conseguimos absorver tudo à medida que os nossos olhos enxergam. Então, anote. O que você pensar de diferente, anota. Mas depois revise esse caderno, dá uma lida, olha como foi a visita, como foi o seu roteiro, que dá para você melhorar. E não, porque só anotar também não resolve. E na hora do fechamento, na etapa final, se você aplicar esses simples argumentos que estamos falando aqui, de mentalidade, de conhecimento, de comunicação e de ação, eu tenho certeza que você consegue evoluir rápido e fechar ótimas negociações. Na hora de fechar, do famoso obrigado, do aperto de mão, cuidado. Mais uma vez, é hábito dos vendedores, e eu me enquadro nisso, falar demais e ouvir de menos. Fechou a negociação? Tá bom, obrigado, até semana que vem.
acabou, não tem mais nada que falar. Muitos perdem a negociação ou deixam algumas oportunidades passar por desviar o caminho. O que eu chamo de desviar o caminho? Fechou a negociação, o cliente fez uma lista, comprou ali 5, 10 produtos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, independente do valor. Independente do valor. Tudo bem, obrigado, então eu passo semana que vem. Acabou aí. E tem gente, aí o cliente às vezes pergunta, mas e aí, onde você vai agora? Qual que é seu roteiro? E você começa a falar, e aí a hora que você vê, você está falando demais. E aí o que é falar demais? É passar informação, ele vai saber que você está indo no concorrente dele, né? Então ele começa a buscar essas informações com você da região. E tá tudo certo sobre isso se for na negociação, se for no começo. Você tem que usar isso a seu favor e não passar isso de forma aleatória, como se fosse uma fofoca, como se fosse uma informação irrelevante, porque ela é relevante, mas é relevante para você. Então, cuidado no fechamento. Fechou a negociação? Aperta a mão, semana que vem eu volto, obrigado. E aí vai embora, e é isso. Cuidado. Acontece muito, muitas pessoas deixam isso passar, acham que é inútil essa informação, mas não é. Escute e anote aí no seu caderninho que faz toda a diferença. Mas olha só, esse é um roteiro básico para você que está começando ou para você que vai iniciar em vendas. Assista esse vídeo, assista o que comentamos aqui, assista mais de uma vez, assista 2, assista 3 vezes, faz esses testes, grave algumas coisas. A primeira é ouvir mais, falar menos, ter um caderninho de anotação, seguir esse passo a passo, entende do produto, resolva o que o cliente precisa, e depois você apresenta o seu produto, entenda o que ele precisa para depois mostrar o seu produto e não mostre o produto para ver se ele precisa. Tem muita diferença sobre isso, tá? Assista mais de uma vez, olhe os outros conteúdos que tem aqui também. Toda semana tem um conteúdo aqui para você. Espero estar te ajudando nessa caminhada sua de venda. Até o próximo vídeo.